Olá, tudo bem? Sou Walter Luiz, psicanalista, e hoje eu gostaria de falar com você e lhe dar 5 dicas para que você saiba lidar com as preocupações da vida. Saiba de uma coisa, que você não tem necessidade nenhuma de ser vítima de preocupações, pois esse estado mental, ele é um hábito que nós adquirimos durante a vida. Adquirir estado mental de preocupações, sim, nós adquirimos isso no decorrer da nossa vida. Assim, sabe uma coisa que, assim como nós podemos mudar, um hábito, qualquer atitude adquirida, você também pode eliminar esse hábito de sua mente, esse hábito dessas preocupações constantes. Como é essencial, muitas vezes nós temos uma reação agressiva, uma reação direta nesse processo de eliminação. Há apenas uma ocasião para nós começarmos um ataque contra as nossas preocupações, que é agora mesmo. Comecemos, pois, a eliminar este hábito. Comece a eliminar este hábito da sua vida a partir deste momento. Aí você pode me perguntar, por que eu devo me preocupar com essa questão das preocupações? Saiba de uma coisa, as preocupações muitas vezes nos levam mais ao medo do que à fé. E o medo, ele é um grande inimigo aniquilador da personalidade humana. A preocupação na vida de um ser humano, ela é a mais sutil e a mais destruidora de todas as doenças humanas. Milhares de pessoas ficam doentes em virtude de ansiedades reprimidas. Você sabe que a preocupação, ela vem de uma palavra que significa sufocar. Você imagina a pessoa pegar os dedos, colocar em volta do seu pescoço e começar a sufocar, então ao tal ponto de cortar assim o seu fluxo vital, Isso daqui você teria uma demonstração, isso é uma demonstração dramática do que está fazendo consigo mesmo ao alimentar esse hábito de viver com preocupações todos os dias. Você sabe que, certo tempo, eles fizeram um estudo com 176 pessoas, diretores de companhias, com idade mais ou menos entre 40 e 44 anos. E eles descobriram que a metade desses diretores tinham pressão alta, sofriam do coração e tinham úlcera. Então notou-se que em todos os casos desses pacientes, a preocupação era o fator principal. Para você ver o que a preocupação excessiva e crônica resulta na vida de um ser humano. Torna-se então uma doença psicossomática, ou seja, uma doença que começa na mente e começa então a afetar o corpo dessa pessoa. Então a pessoa que vive preocupada, ao que se parece, não tem uma vida tão longa quanto aquele que aprende a vencer as preocupações. Uma coisa que nós temos que aprender a fazer é vencer as nossas preocupações. Recentemente também fizeram uma investigação e descobriu-se o seguinte, que os que frequentam uma religião vivem mais tempo do que aqueles que não participam de instituição religiosa nenhuma. A religião, muitas vezes, ela nos ajuda e muito a nós nos livrarmos das nossas preocupações constantes, preocupações crônicas. Você sabe que os casados vivem mais do que os solteiros. Por quê? Porque talvez seja pelo fato de as pessoas casadas terem com quem dividir as suas preocupações. Um solteiro não, ele vive só, ele não tem como dividir as suas preocupações. Então nós precisamos, além de aprender a lidar com essas preocupações crônicas, além de nós participarmos muitas vezes de uma instituição religiosa que alimente pensamentos positivos em nossa mente, além de nós termos muitas vezes que procurar um especialista para nos ajudar a isso, nós não podemos viver sós. Nós sempre precisamos de uma pessoa, nós sempre precisamos um do outro para poder dividir as nossas preocupações. Você sabe que muitas vezes até as pessoas idosas, eu não sei se você já notou, mas as pessoas idosas, elas vivem muito mais satisfeitas. Por quê? Porque essas pessoas idosas, primeiro, elas sempre se mantêm ativas.
Você pega muitas pessoas de idade, você anda por aí, elas estão caminhando, fazendo caminhada, estão alegres, estão em roda, conversando com outras pessoas, elas sempre estão mais ativas, elas se alimentam corretamente, elas encontram prazer na vida, elas dormem cedo e acordam cedo, vivem sempre livres de medos e preocupações. E uma coisa muito importante, elas sempre têm um espírito sereno e muita fé em Deus. Este é um processo prático que vai te ajudar a eliminar da sua experiência esse hábito anormal de cultivar preocupações. É isso mesmo. Você imagina uma horta onde você está cultivando aquelas hortaliças. Tem pessoas que cultivam as suas preocupações. Todos os dias ela dá a volta e está naquele mesmo pensamento, na preocupação, naquele mesmo ponto, fica regando e cultivando todos os dias. Isso vai acabar tornando esta pessoa doente. O que nós muitas vezes precisamos fazer, o que não nos damos conta muitas vezes, é esvaziar o nosso espírito. Ou seja, antes de dormir, antes de se recolher, você deve fazer isso, deve evitar reter preocupações durante o sono. Você sabe que é durante o sono que os pensamentos ele tende a mergulhar no inconsciente, principalmente os minutos antes de nós dormirmos. Isso é muito importante você saber. Então, antes de nós dormirmos, aqueles pensamentos que nós estivermos em nossas mentes, muitas vezes ele acabam entrando e fazendo parte do nosso inconsciente, o que muitas vezes acaba atrapalhando o nosso comportamento e muitas vezes transtornando a nossa personalidade. Então, principalmente antes de dormir, esvazie o seu espírito, esvazie completamente. Pratique a arte, que é muito importante, que as pessoas antigamente faziam muito. Hoje em dia não são tantas as pessoas que fazem, a não ser os religiosos, que é a oração. Esvaziar completamente daquele dia conturbado que foi, coloque tudo aquilo para fora antes de você ir dormir. E ao descansar a cabeça sobre o travesseiro, alimente pensamentos positivos, pensamentos de fé e de esperança. Nós precisamos aprender a fazer essa drenagem em nosso espírito. Esse processo de drenagem do espírito é importante para a eliminação das preocupações, pois esses pensamentos eivados de temores, de medo, a menos que eles sejam expurgados, eles poderão dominar o seu espírito, impedindo assim um fluxo mental e espiritual na sua vida. Esses tipos de pensamentos, eles podem ser esvaziados da mente e não se acumularão se forem eliminados diariamente. Se todo dia você se exercitar, tirando todos aqueles pensamentos negativos, através, muitas vezes, da oração, através da meditação, você vai se esvaziando. Todo dia, se você for fazendo esse exercício, você se verá completamente livre dessas preocupações excessivas e crônicas. Você sabe o seguinte, que a fim de que você possa eliminar todas essas preocupações, utilize esse processo. Existe uma coisa muito importante no ser humano que é a imaginação. Utilize a sua imaginação. Tenha uma imaginação criadora, ou seja, conceba a ideia de que se está realmente esvaziando de seu espírito todas essas ansiedades e temores. Imagine-as como se elas estivessem escoando. Sabe quando você abre um riacho, quando você abre uma adutora que você deixa aquela água escoar naturalmente, em abundância? Faça da mesma forma. Imagine que as preocupações estão saindo completamente da sua vida, completamente da sua mente. A imaginação, você sabe que ela é uma fonte de temores e de medo. Muitas pessoas vivem assaltadas de medos e temores por causa da sua imaginação. Sempre estão imaginando coisas negativas, coisas muitas vezes que nem vêm acontecer e estão alimentando a sua imaginação. Então a imaginação, ela tanto é fonte de medo, como também ela pode ser uma fonte de cura, se você utilizá-la corretamente. Por quê? Porque ela cria quadros mentais com resultados reais e não deixa de ser surpreendente a eficiência dos seus processos. Ela poderá criar imagens cheias de temores, como de sucesso e superação. Isso depende muito de você. Aquilo que você imaginar pode vir a tornar-se um fato, se for sustentado mentalmente com bastante fé.
Procure ter uma imagem de si mesmo estando livre de preocupações. Esse processo de drenagem, com o tempo, eliminará de seus pensamentos todos esses temores, todos esses medos que você sente muitas vezes sem razão, sem fundamento algum. Então esse processo de drenagem, ele vai ajudar você a eliminar da sua mente esses tipos de pensamentos, né? Mas não basta simplesmente esvaziar a sua mente. Não pode permanecer por muito tempo vazia. O que nós precisamos fazer? Precisamos enchê-la com alguma coisa. Então encha-os de pensamentos, de fé, de coragem, de amor, de perseverança. Se você não conseguir fazer este processo, então vai aqui uma dica. Procure um especialista, um terapeuta, para que possa te auxiliar na busca da origem dessas suas preocupações constantes e crônicas, que muitas vezes está ligado a algo reprimido no seu inconsciente. E você precisa então de uma ajuda no especialista para poder aprender a lidar com essas preocupações. Então, concentre a sua mente nesses pensamentos algumas vezes por dia. Pare um tempinho durante o dia e comece a alimentar pensamentos positivos. Comece a utilizar a sua imaginação, imaginando coisas positivas, imaginando-os a si mesmo, tendo sucesso, superando todas as dificuldades e os problemas da vida. Então, até que isso, fique imaginando, exercitando, até que isso faça parte de você. No devido tempo, os pensamentos de fé evitarão esse acesso das preocupações em sua mente. O medo, saiba de uma coisa, o medo, ele é mais forte de todos os pensamentos, exceto de um, da fé. Então, vou te dizer, e te dar algumas dicas, vou te dar 5 dicas para como você possa lidar com as preocupações da sua vida. Primeiro ponto, diga a si mesmo: a preocupação é um péssimo hábito mental. Posso mudar qualquer hábito que eu quiser através do pensamento positivo, através de uma fé e de uma esperança em Deus. Segundo ponto que você deve entender: você estará atormentando o seu espírito se andar às voltas de preocupações. Então, tornar-se-á livre delas se você puser em prática justamente o contrário, cultivar pensamentos positivos. Comece a se concentrar em pensamentos positivos, de perseverança e de fé. Tem muitas pessoas que alimentam desde cedo pensamentos negativos. Uma das coisas, o hábito do ser humano, ao se levantar, a primeira coisa que fazem é ligar a televisão para ver as notícias do dia. E qual a surpresa? Que as notícias do dia são sempre notícias ligadas à violência. Logo cedo, ao acordar, em vez de estar enchendo o seu espírito, a sua mente com pensamentos positivos, de fé e de esperança, estão enchendo os seus pensamentos e a sua imaginação com os crimes cometidos diante da sociedade. Isto não é um bom trabalho para você. Evite esses tipos de coisas. Alimente primeiro com pensamentos positivos, de fé e de esperança. Deixe essas notícias para lá. Assuntos de criminalidade é assuntos de polícia, não é seu. Pois isso, senão, vai dominar a sua vida e vai estragar completamente a sua vida. Terceiro ponto, comece a dizer, preste atenção, comece a dizer coisas positivas acerca de tudo. Acerca de todas as coisas que você andou manifestando negativamente, comece a manifestar de forma positiva. Por exemplo, não diga que você vai ter um péssimo dia hoje. Diga ao contrário, que você terá um dia maravilhoso. Nunca diga que você não pode fazer tal coisa, mas diga ao contrário. Diga que você vai conseguir atingir os seus objetivos e que você vai conseguir fazer aquilo que você intencionou fazer. Quarto ponto para você: não tome parte. Uma das maiores preocupações que existe com a humanidade é quanto ao ajuntamento de pessoas. Na pandemia já sabe que não se pode ter ajuntamento de pessoas, mas quando não estou falando não somente na falta por causa da contaminação do vírus,
mas da contaminação de pensamentos negativos e pessimistas existente entre as pessoas. Não tome parte dessas conversações que provoquem preocupações. Dê sempre uma injeção de pensamento positivo em todas elas. Você saiba de uma coisa, um grupo de pessoas que conversam com pessimismo, elas podem contaminar os demais com negativismo. Conversando coisas elevadas e positivas, você poderá afastar essa atmosfera depressiva e infundir esperança e alegria em todos os demais que estão no meio do grupo. Então não participe desses tipos de conversações. Essas conversações negativas, ela pode te corromper e pode te levar ao negativismo. O quinto ponto importante para você: cultive amizades com pessoas de mente positivas. Cerque-se de amigos e cultive pensamentos positivos e criadores que contribuam para uma formação de uma atmosfera sadia. Talvez e muitas vezes ocorre que nós tenhamos às vezes que procurar outros amigos se for necessário. Não se prenda às amizades que não te ajudam a evoluir, não te ajudam a crescer. Nós temos muitas vezes pessoas e amigos que nos ajudam a nos desenvolvermos, a nos elevarmos, a subirmos um degrau de cada vez, mas há pessoas que são tão pessimistas que nos levam mais para baixo do que para cima. Então, tenha muito cuidado com os tipos de amizade que você tem na sua vida. Então, isso são 5 pontos importantes para que você aprenda a lidar com as suas preocupações. Qualquer coisa, se estiver precisando de ajuda, procure-me no e-mail selfpsicanalise@gmail.com ou no site do caerdvirtual.consulta. Até mais e até o próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar e me seguir no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.